Às vezes não é o demônio, nem a má sorte, nem a sua incapacidade. Às vezes é Deus mesmo quem fecha as janelas por onde você sempre respirou, para que você aprenda a abrir a porta que Ele quer. O lugar que antes era confortável começa a pesar como sapato apertado. A sala que já foi abrigo parece pequena demais para os sonhos que o céu acendeu. A rotina que lhe dava segurança de repente vira areia movediça. E você se pergunta o que aconteceu. Foi numa estação assim que Santa Catarina aprendeu um segredo duro e doce. Quando Deus ama e tem algo melhor, Ele não permite que a gente se acomode no pouco. A mão que acaricia também desinstala. A voz que consola também chama para fora. O pão que sacia hoje prepara a fome de amanhã. Fome de uma vontade maior. Por isso, quando as coisas conhecidas começam a ficar insuportáveis, não desespere. Respire, reze, observe. Pode ser o sinal de que o céu quer que você suba um degrau, não como quem sobe por vaidade, mas como quem obedece à luz. Santa Catarina diria que Deus às vezes endurece o travesseiro do costume para acordar a coragem da fé, e coragem aqui não é gritar, é inclinar o coração. Senhor, se és tu, chama-me para fora. O incômodo pode ser um anjo disfarçado, cutucando gentilmente suas costas na direção do novo. O segredo é discernir, e o discernimento nasce de um gesto simples: colocar-se de joelhos e perguntar: o que queres de mim agora? Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. É verdade que há incômodos que se resolvem com paciência, e não com mudança. Por isso, o primeiro passo é separar a voz da inquietação da voz de Deus. A inquietação fala com urgência histérica e medo de faltar. Deus fala com firmeza mansa e promessa de presença. A inquietação empurra, Deus chama. A inquietação exige garantias. Deus oferece direção. Por isso, quando o lugar ficar insuportável, não tome decisões enquanto estiver afogado. Sente-se à beira do coração e deixe a água baixar. Santa Catarina aconselharia um pequeno rito de 3 dias. No primeiro, silêncio e confissão, nomear as queixas, pedir perdão pelos excessos, entregar o controle. No segundo, Eucaristia, comungar como quem recebe aliança e pede caminho. No terceiro, caridade concreta, oferecer algo que lhe custa porque o amor ordena os desejos. Desses 3 dias nasce uma paz de fundo que não necessariamente resolve tudo, mas devolve o horizonte. E onde há horizonte, há passo possível. Deus não dá mapas de 1000 quilômetros, Ele mostra a próxima esquina. Abrace a esquina, a graça espera ali. Sinais de que Deus está tornando o lugar incômodo para levá-lo mais alto. A alegria antes frequente se torna esparsa mesmo quando tudo funciona. Portas habituais se fecham sem motivo claro, e as novas, quando tocadas em oração, parecem responder com ecos gentis. Pessoas que antes eram seus apoios começam, sem culpa, a se afastar, abrindo espaço para rostos que você ainda não conhece. Dentro de você cresce uma santa insatisfação, não de quem despreza o que tem, mas de quem pressente que amar. Mas é possível. A oração muda de tonalidade. Você pede menos explicações e deseja mais obediência. E a palavra de Deus começa a puxar trechos sobre travessia. Sai da tua terra, passa para outra margem, levanta-te e anda. Não confunda isso com febre de novidade. Novidade por si só é distração. A vontade de Deus não é agitada, é precisa. Quando é Ele, os passos se alinham com uma ordem silenciosa, e mesmo o medo passa a obedecer. O que fazer quando o incômodo cresce? Primeiro, honrar o lugar antigo. Santa Catarina nunca cuspia o pão que a sustentou. Agradecer cura o coração da ingratidão e o prepara para receber bem o novo. Faça memória do bem que recebeu nessa etapa. Pessoas, aprendizados, pequenas misericórdias. Escreva, se puder, 3 gratidões por dia até a decisão. Segundo, pedir luz concreta. Senhor, mostra-me o próximo degrau, e pedindo, levantar-se. Degraus não se sobem com teorias, sobem-se com joelhos que rezam e pés que obedecem. Terceiro,
Abraçar uma disciplina de desapego. Reduzir aquilo que o mantém cativo onde Deus já não quer que você permaneça. Menos tempo de tela que anestesia. Menos conversas que só alimentam medo. Menos gastos por carência. Cada desapego é um furo na tenda velha por onde entra o vento da renovação. Quarto, procurar conselhos de quem ama sua alma mais do que a sua imagem. Direção de pessoas sábias que não se deixam impressionar por seu entusiasmo nem por sua ansiedade, ajuda a depurar motivações. Quinto, fazer um ensaio de saída. Em coisas pequenas, se o novo pede mais estudo, estude. Se pede mais coragem, dê uma resposta difícil com mansidão. Se pede reconciliação, peça perdão. O degrau grande é composto de degraus miúdos. Quem sobe os pequenos, reconhece a textura do grande quando ele chega. Mas e quando a oposição aumenta justamente porque você decidiu obedecer? Santa Catarina sorriria. É sinal de que você tocou o nervo da mudança. O mal gosta de zonas de conforto porque nelas se escondem vícios respeitáveis. Preguiça travestida de prudência, conformismo com cheiro de humildade, mediocridade mascarada de contentamento com o pouco. Quando você decide subir de degrau, esses fantasmas esperneiam. Não brigue com eles, desmascare-os com práticas firmes e mansas. Se a preguiça disser não vale o esforço, responda com 15 minutos de tarefa entregue a Deus. Se o medo gritar vai faltar, responda com uma esmola modesta e confiante. Se a opinião alheia zombar, responda com silêncio e continuidade. Nada confunde tanto as trevas quanto a fidelidade sem espetáculo. E cada dia de fidelidade abre mais 1 centímetro na porta que Deus está escancarando. Há também um incômodo que é providência. Amizades que mudam de tom, portas profissionais que se fecham, projetos que não acolhem mais sua alma. Respeite as estações. Você não é árvore de plástico para permanecer sempre igual. A seiva do espírito pede crescimento, e crescer dói. Rompe o que era justo para caber o que é maior. Santa Catarina aprenderá isso nas pequenas humilhações da vida comunitária, ordens incompreendidas, tarefas ocultas, mal entendidos, e oferecendo tudo viu sua alma. Alargar. O mesmo se dá com você. Aceitar um não, servir sem ser visto, calar quando podia reivindicar. Essas pequenas cruzes alinham a coluna da alma e preparam o corpo para o salto. Subir de degrau sem eixo é vaidade. Subir de degrau com a cruz é maturidade. E quando a casa espiritual ficar pesada a ponto de você não conseguir rezar? Reze com o corpo, levante-se, faça o sinal da cruz devagar, acenda uma vela por 5 minutos, leia 2 versículos do Evangelho em voz alta, asperja água benta na porta, diga 3 vezes: Jesus, eu confio em vós, e São Miguel, defendei-nos no combate. O corpo obediente arrasta a alma cansada para a luz, e se a mente insistir em dramatizar, responda com tarefas simples bem feitas. Lavar a louça com gratidão, arrumar a cama como oferecimento, caminhar 10 minutos rezando pelos que estão mais aflitos do que você. A obediência no pequeno faz o degrau aparecer na esquina. Deus confia alturas a quem é fiel nas planícies. Faça também um inventário de apegos que o seguram. Pergunte-se: o que realmente me mantém aqui? Medo, conforto, vaidade, hábito, culpa, um tipo de dependência emocional. Uma narrativa sobre quem eu sou que me impede de ser mais. Escreva, leve a oração, confesse-se se for pecado, partilhe com alguém de Deus se for peso, e peça uma graça concreta. Coragem para o primeiro telefonema, ousadia para a matrícula naquele curso, paciência para retomar aquele projeto que você abandonou por desistir cedo demais, humildade para pedir ajuda. O degrau seguinte quase sempre nasce de uma decisão pequena e honesta tomada na presença de Deus. Quando você dá esse primeiro passo, uma espécie de clique acontece dentro. O insuportável deixa de ser ruído caótico e vira confirmação silenciosa. É hora, e a graça, que parecia tardar, mostra que estava esperando sua liberdade dizer sim. Santa Catarina recomendaria ainda 3 alianças para a travessia: com seu anjo da guarda, com São Miguel, com a Eucaristia.
O anjo da guarda sussurra caminhos. São Miguel guarda as fronteiras, a Eucaristia entrega força. Fale com seu anjo pela manhã pedindo clareza. Invoque São Miguel quando a tentação do medo vier, pedindo proteção da decisão tomada em Deus. Receba Jesus com fé, oferecendo o incômodo e pedindo direção. E se não puder comungar, faça uma comunhão espiritual com a mesma fome. Deus não despreza pequena fome quando ela é verdadeira, e a fome verdadeira guarda você de confundir pressa com chamado. Pressa tem gosto de ansiedade. Chamado tem gosto de paz exigente. O novo de Deus não é fuga de cruz, é passagem com Ele. Por isso, antes de sair, reconcilie-se. Peça perdão onde deve, quite pendências possíveis, abençoe quem fica. Sair abençoando desata nós invisíveis que poderiam amarrar seu futuro. E ao abençoar, seja livre de exigir retorno. A bênção é semente jogada no campo de Deus, Ele faz brotar no tempo certo. E se o coração tremeluzir, vai tremeluzir. Lembre-se, coragem não é ausência de medo, é amor que decide no meio dele. Diga com Santa Catarina: Jesus, se és tu, chama-me, eu vou, e levante, porque o degrau não se sobe sentado. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Agora, um exercício primeira resposta para os próximos 7 dias. Dia 1. Agradecer explicitamente por 3 bens da etapa atual e escrever o motivo do incômodo dominante. Dia 2. Reduzir em 30 minutos um hábito de anestesia e usar esse tempo para estudo ou oração focada no novo. Dia 3. Conversar com uma pessoa de Deus pedindo luz e limites. Dia 4. Dar um passo objetivo do novo. Inscrição, currículo, telefonema, pedido de perdão, visita. Dia 5. Oferecer uma pequena esmola ou serviço concreto sem divulgar. Dia 6. Adorar em silêncio por 15 minutos pedindo confirmação. Dia 7. Revisar sinais, anotar o próximo passo e colocá-lo diante da Eucaristia. Quem fizer esse pequeno caminho provavelmente verá a poeira assentar e a estrada surgir. E onde a estrada, ainda que estreita, há futuro. O incômodo que Deus permite não é castigo, é parteira. Ele faz do desconforto uma sala de parto para o seu próximo capítulo. E quando a gente atravessa com fé, descobre que o degrau não leva a um palanque, e sim a uma mesa. Mais serviço, mais amor, mais presença. O prêmio da obediência é a própria presença de Deus, e com Ele, a alegria mansa de habitar onde somos enviados. Há um momento em que o incômodo vira linguagem e você começa a entendê-la. Portas que antes se abriam com um toque agora exigem chaves que você não tem mais. Conversas que costumavam lhe dar brilho agora o deixam vazio. Metas que eram segurança tornam-se roupa apertada. Não é que a vida tenha perdido valor, é que Deus está pedindo valor novo. Santa Catarina aprendeu a reconhecer essa gramática e a traduzir em passos. Quando o lugar se torna insuportável por dentro, aquela mistura de cansaço, desassossego e intuição, o primeiro gesto não é fugir, é adorar. Adorar é pôr o coração de bruços diante de Deus e dizer: eu não quero sair para provar nada a ninguém. Eu quero sair, se for da tua vontade, para te amar melhor e servir mais. A partir daí, as coisas deixam de ser empurrões e viram convites. A vontade de Deus não grita, convoca. E convocados nós nos preparamos. Santa Catarina diria: arrume a mala da alma, e o que vai nessa mala? 3 hábitos que cabem em qualquer travessia: silêncio, gratidão e obediência. Silêncio para ouvir o fio de ouro que conduz. Gratidão para abençoar o que foi e não levar rancor como bagagem. Obediência para dar o passo do tamanho do dia, sem querer saltar escadas por vaidade. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. A coragem que Deus pede raramente nasce com tambores. Ela cresce como luz que entra pelas frestas de manhã cedo.
você acorda e, em vez do velho peso, encontra uma vontade mansa de endireitar a casa, de pedir perdão, de fechar ciclos com dignidade. É o Espírito organizando por dentro o que você já precisa soltar por fora. Por isso, antes de mudanças grandes, faça pactos pequenos de verdade. Devolva o que não é seu, objetos, promessas, ilusões. Quite dívidas possíveis, responda mensagens que você vinha evitando, peça desculpas onde falhou, agradeça onde foi servido, abençoe quem não pode ir com você. Ao mesmo tempo, componha o esboço do novo sem ansiedade. Uma lista simples com 3 linhas: o que Deus me pede, o que preciso aprender, quem pode me acompanhar. Essa folha, dobrada e guardada perto do crucifixo, vira altar portátil. Cada vez que a insegurança vier, você a abre e reza: Senhor, confirma ou corrige. E a confirmação de Deus é como água que encontra caminho. Não faz espetáculo, mas atravessa pedra. É assim que degraus aparecem onde antes só havia parede. A tentação nesta hora costuma vestir 2 máscaras: precipitação e paralisia. A precipitação promete alívio rápido e cobra caro com arrependimento. A paralisia promete segurança e cobra com perda de unção. Santa Catarina lutava contra ambas com uma disciplina doce: um passo certo por dia. Um passo certo pode ser uma hora de estudo constante, uma ligação difícil, um e-mail honesto, um currículo enviado, uma proposta colocada aos pés de Deus, a retomada da oração que você deixou secar. Note: passo certo não é o mais glamouroso, é o mais obediente. É provável que nesse caminho você encontre vozes que ridicularizam a seriedade das pequenas fidelidades. Sorria e siga. Quem zomba de tijolo por tijolo não constrói casa, constrói palco. E palco não segura vento, casa segura. E, quando a ventania vier por escolher a vontade de Deus, é casa que você vai precisar. Para discernir se o lugar está insuportável por permissão amorosa do céu, e não por fuga, examine 3 frutos: paz operante, clareza crescente, caridade crescente. Paz operante é aquela que, mesmo com medo, lhe permite agir com serenidade. Clareza crescente significa que, à medida que você obedece no pequeno, as próximas decisões se tornam menos nebulosas. Caridade crescente é perceber que a saída não é para você vencer, é para você servir melhor. Se esses 3 frutos aparecem, avance. Se não, aguarde e ofereça um incômodo como lenha da purificação. Deus não se atrasa com quem permanece fiel. Porque subir de degrau não é conquistar um trono, é conquistar disponibilidade. Você deixa a órbita do hábito para entrar na órbita da missão. E missão amadurece nos ossos quando a gente faz escolhas secretas. Entregar um vício sutil, seguir um conselho que mexe no orgulho, ajustar as contas. Abrir mão de privilégios pequenos que viciavam o coração. Santa Catarina chamava isso de limpar a escada. Antes de subir, varra, suba com as mãos livres, sem sacolas de vaidade. A vaidade pesa e faz perder o fôlego na metade do caminho. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. E porque o novo de Deus é concreto, aqui estão 7 artimanhas de providência para quando o chão velho tremer. 1. Oração de entrega de 5 minutos ao acordar, sempre no mesmo lugar, para firmar o eixo. Jesus, eu confio em vós. Conduzi-me. 2. Pequena penitência diária que eduque o desejo. Menos açúcar, menos compra impulsiva, menos tela à noite, oferecendo pela clareza dos passos. 3. Regra do um telefonema honesto por dia para fechar pendências ou abrir portas sem dramatizar. 4. Uma hora semanal para aprender algo que o novo exige, uma habilidade, uma leitura, um documento com perseverança humilde. 5. Exame noturno curtíssimo em 3 perguntas. Que fidelidade eu cumpri? Onde fui precipitado? Onde fui medroso? 6. Missa dominical inegociável, com intenção explícita de discernimento e ação de graças.
mesmo antes da mudança chegar. 7. Visita breve ao Santíssimo ou comunhão espiritual no meio da semana, para ajustar o coração ao compasso de Deus. Essa sequência não é amuleto, é ritmo, e ritmo vence deserto. Talvez no meio desse processo você perca apoios antigos, gente que o aplaudia enquanto você permanecia previsível e que se afasta quando você decide obedecer. Não guarde ressentimento nem escreva narrativas de inimigos. Abençoe e prossiga. A obediência seletiva às vezes revela amizades seletivas. Deus não quer que você viva de plateias, mas de alianças. Alianças atravessam fases, plateias trocam de espetáculo, e se ao contrário, surgirem pessoas novas com generosidade silenciosa, reconheça nelas mensageiros providenciais. Elas não chegam para salvar você, chegam para caminhar com você. Caminhar não é carregar, é acompanhar. Aceite companhia sem terceirizar responsabilidade. Outra confusão comum: achar que insuportável significa errado. Muitas vezes não há pecado no lugar antigo. Houve tempo de graça e agora terminou. Insistir em segurar o tempo vencido faz a fruta apodrecer na mão. Largar com gratidão permite que o suco sirva a outros. Por isso, ritualize a despedida. Santa Catarina sugeriria: acenda uma vela, escreva num papel tudo que aquele ciclo lhe deu, diga o nome das pessoas, peça perdão por suas faltas ali, perdoe silenciosamente as faltas alheias e queime o papel. As cinzas lembram que o passado valioso virou adubo. Adubo não se carrega, se espalha, e você segue mais leve. Se tudo isso soa grande demais, volte ao minúsculo. Água benta na porta, sinal da cruz antes da reunião, uma Ave Maria antes do e-mail importante. 3. Obrigado. S por dia em voz alta, um Jesus, eu te amo, enquanto arruma a cama. A alma aprende grandeza na escola do pequeno, e o pequeno persistente como gota. Fura a rocha do medo. Quando o medo furar, você verá que o degrau sempre esteve ali, foi a neblina que escondia. Agora preste atenção a 3 alarmes que indicam hora de ajustar o rumo. 1. Se você se percebe cínico, zombando de quem continua obediente no lugar antigo, é sinal de que a sua saída foi vaidade, não vocação. Arrependa-se, peça mansidão, reconcilie. 2. Se você se tornou incapaz de rezar pelos que ficaram, é sinal de que cortou laços em vez de soltá-los, reate com oração. 3. Se você não consegue se alegrar com o bem que acontece fora do seu novo caminho, é sinal de competição espiritual, e competição desfigura a missão. Peça a graça da alegria pelo bem alheio. O exército do céu marcha sem inveja. E se a mudança que Deus pede envolve perdas materiais? Santa Catarina não romantizaria a carência, mas ensinaria a providência. Organize as contas, corte supérfluos, renegocie com respeito, busque conselhos de quem já caminhou, trabalhe o que for honesto, e ofereça a Deus a instabilidade como adoração. Providência não é improviso, é ordem sob o olhar de Deus, e é comum, nessa ordem, surgirem portas discretas, um trabalho extra que aparece, uma dívida que se resolve, um desconto inesperado, um amigo que oferece ajuda certa. Receba com humildade. 100. Montar cenário de herói. A mudança não tem protagonista, tem obedientes. E obedientes formam corrente, Deus governa correntes silenciosas. Quando o coração vacilar, proteja a decisão tomada em Deus com 3 frases que Santa Catarina repetiria como escudo. Quem como Deus, para cortar a soberba e o pânico. Jesus, eu confio em vós para ajustar a esperança. Seja feita a vossa vontade para lembrar o destino. Repita como quem respira. Palavras assim realinham os nervos e ensinam o corpo a cooperar com a alma. O corpo pacificado ajuda a alma a não desistir na subida. Por fim, aceite que o novo de Deus tem cheiro de serviço. Talvez você suba de degrau e descubra que em vez de uma vista glamourosa, há uma cozinha maior. É lá que se cozinha pão para mais gente, beleza. É sinal de que você não saiu para ser visto, saiu para ver com Deus.
E quando o serviço parecer injusto, escondido, desproporcional, recorde que a cruz é a única escada que nunca erra ao andar. Quem sobe por ela chega onde o amor manda, e o amor manda para lugares onde outros comerão. É por isso que Deus torna alguns lugares insuportáveis, para que você aprenda que a vida não é feita para caber no seu conforto, é feita para alimentar muita gente com o conforto que vem de Deus. Quando o lugar fica estreito por dentro, Deus não está te punindo, Ele está te treinando para respirar em outro terreno, e a respiração do novo é mais profunda. Pede pulmões educados pela confiança. Santa Catarina aprendeu isso na escola das pequenas renúncias, onde cada não ao conforto fácil era um sim à liberdade. Você talvez esteja vivendo esse curso silencioso, aquela mesa de trabalho onde antes o coração repousava agora cansa, aquela conversa repetida que lhe dava sensação de pertença. Virou eco, aquele hábito que sempre rendeu aplauso hoje soa como roupa de festa num dia de serviço. Quando esses sinais se somam, não interprete como fracasso, leia como carta de convocação. O capitão da paz está chamando para outro quartel, e o caminho entre um e outro passa por um vale em que se caminha com menos barulho e mais obediência. É nesse vale que a alma desaprende o vício de medir tudo pelo retorno rápido e reaprende a medir pelo amor. Por isso, antes de deixar o lugar antigo, seja fiel nele até o último dia. Realize suas tarefas com capricho, agradeça quem precisa ser agradecido. Devolva as chaves daquilo que não é seu, feche cada gaveta interior dizendo Deus te abençoe. Quando o coração se despede com honra, o passado não vira fantasma, vira bênção que caminha junto sem puxar pelos ombros. E livre de pendências, você ouvirá melhor a rota. Deus não grita, Ele dá passos à frente e convida a segui-lo. Quem anda olhando para trás tropeça na pedra que estava sob os próprios pés. O degrau de Deus costuma parecer pouco no começo. É o plantio da estação mais larga. Santa Catarina chamaria de pobreza fecunda. Uma etapa em que você tem menos aplauso, menos controle, menos previsões. E paradoxalmente mais paz, mais presença, mais verdade. Aceite essa pobreza como terreno onde a semente respira, sem camadas de verniz, sem enfeites, sem excessos que abafam a vida nascente. A tentação é fabricar urgência, postar saídas para calar os medos de quem assiste preencher. Silêncios com promessas que ainda não estão maduras. Resista. O tempo da raiz não tem foto, é secreto e é sagrado. Enquanto a raiz desce, pratique 3 hábitos que resistem a qualquer vento: trabalho honesto, oração fiel e cuidado concreto com as pessoas confiadas a você. Trabalho honesto cura a ansiedade de parecer útil. Oração fiel cura a necessidade de sentir o tempo todo. Cuidado concreto cura a tendência de provar valor. Você não precisa provar nada, precisa amar. E amar é a métrica do céu. Quando isso fica claro, o insuportável perde o tom de tragédia e ganha o tom de parto, a dor que empurra para a vida. Talvez você esteja olhando para o novo e dizendo, mas eu não sei fazer perfeito. Ignorância humilde é o melhor terreno para a sabedoria de Deus. Escolha um mestre. Aceite parecer pequeno. Peça ajuda antes de o orgulho construir desculpas. Santa Catarina aprendia com quem sabia menos fama e mais fidelidade. Procure gente assim, discretos, constantes, alegres, sem estrondo. Eles ensinam o degrau pelo custo do degrau, não pela vaidade do topo. Enquanto aprende, transforme sua casa num oratório de decisões. Um crucifixo com 2 papéis aos pés. Num, as gratidões do ciclo que termina, no outro, as necessidades do ciclo que começa. Cada manhã, toque o pedaço do passado e diga, obrigado. Cada noite, toque o pedaço do futuro e diga, eis-me aqui. Esse gesto simples educa a alma no trânsito. Honra o ontem e disponibiliza o amanhã. Quem honra e se disponibiliza caminha com leveza, e quem caminha leve escuta melhor, e obedecer fica natural como respirar. No meio do caminho virão vozes. Algumas dirão que você está abandonando o que Deus lhe deu,
outras dirão que demorou a sair. Poucas saberão o que o Espírito está soprando aí dentro. Não se zangue com ninguém. Ore, pacifique a casa. Faça silêncio depois dos encontros rumorosos. Não responda todas as provocações. Santa Catarina costumava dizer que a pressa de esclarecer tudo é prima da vaidade, quer convencer para ser vista no espelho das aprovações. Mas degraus se sobem sem plateia, suba. O céu testemunha, e quando a vontade de explicar muito vier, repita 3 linhas. Estou discernindo com Deus, agradeço orações, em breve partilho o que for de partilhar. A alma que se apresenta assim não foge, trabalha. E trabalhando no secreto, o fruto aparece no tempo certo, com sabor de casa e cheiro de forno, não com lâmpadas frias de vitrine. Se você sente medo, nomeie-o. Medo sem nome manda, medo nomeado obedece. Diga, tenho medo de faltar, tenho medo de rejeição, tenho medo de errar. E responda com atos de fé proporcionais, um pequeno dízimo de coragem na forma de uma inscrição feita, de um currículo enviado, de um pedido de ajuda que você sempre adiou. O corpo que age abre passagem ao espírito que crê. E se a ansiedade for teimosa, Santa Catarina sugeriria a oração respiração, inspirar devagar dizendo Jesus, expirar, dizendo eu confio em vós por 3 minutos. Você não controla o mar, mas aprende a não beber água enquanto nada, e nadando, descobre que as ondas que pareciam te afogar agora te empurram para a margem onde Deus o espera. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. A providência gosta de caminhos estreitos, porque neles a gente aprende a caminhar com precisão. Verá acontecer coisas como estas. Uma pessoa que você não imaginava liga com exatamente a palavra que faltava. Um documento emperrado enfim sai após uma atitude de reconciliação que você vinha evitando. Uma oportunidade discreta aparece quando você decide abençoar quem ocupava o lugar ao qual seu orgulho se apegava. Não é magia, é coerência espiritual. Quem perdoa abre comportas, quem agradece destrava fechaduras, quem serve sem reclamar limpa janelas para a luz. Faça um teste por 7 dias. Toda contrariedade que vier, ofereça por alguém específico e finalize com um obrigado pelo treino. Senhor, observe os frutos. Talvez não mude fora, mude dentro, e quando muda dentro, o degrau aparece onde antes havia degraus quebrados. No degrau novo, Deus vai cuidar de 2 coisas com carinho: sua linguagem e suas companhias. Linguagem porque palavra abre mundo, companhias porque amigos moldam passos. Eduque a boca para ser casa, menos explicações difusas, mais declarações simples. Diga sim quando for sim e não quando for não. Peça perdão rápido, agradeça muito, abençoe com frequência, e cale quando o coração quiser justificar-se. Justificação é muro que rouba a força do passo. Prefira pontes. Quanto às companhias, pergunta-chave é: essa amizade me aproxima da vontade de Deus? Se a resposta for sim, regue. Se for, ainda não sei, observe e ofereça. Se for não, imponha fronteiras sem drama. Disciplina de laços é proteção do chamado. Santa Catarina tinha carinho por todos e intimidade com poucos. Os poucos que punham o coração dela na direção de Jesus. Tome isso como mapa. Ternura ampla, alianças seletivas. Numa subida, gente pendurada é risco. Caminhe com quem soma e com quem corrige sem ferir. Você pode estar pensando, mas e se eu tiver que começar pequeno demais? Então comece. Quem despreza o início humilde costuma amar mais o aplauso do que a missão. Começos pequenos são anti-inflamatórios de vaidade. Lave louças novas, aprenda rotinas novas, submeta-se a processos que ninguém vê. O que vale não é o palco, é a fidelidade. E a fidelidade amadurece músculo que o lugar antigo não exercitava. É esse músculo que sustentará o peso da bênção quando ela chegar. Sem ele, o presente de Deus nos derruba. Com ele, a graça encontra costas fortes e mãos abertas. Santa Catarina sabia.
Deus não dá peso de ouro a sacolas de papel. Ele reforça primeiro a bolsa da alma. Aceite ser reforçado, ainda que doa. Haverá também uma hora de silêncio que parecerá abandono. Não é. É ajuste fino. Você pediu direção e Deus te deu. Agora Ele espera seu passo. Parece que as luzes apagam. Na verdade, só a luz do palco apagou. Acendeu-se a luz do caminho. Vá em um passo, outro, sem espetáculo. E se errar um desvio, não dramatize. Volte, peça luz, recomece. O céu não humilha quem erra tentando obedecer. Humilhação é voz do inimigo. A voz de Deus corrige e envia. Aceite a correção como quem aceita mãos firmes. Endireitando a postura antes de levantar peso. Dói um pouco, salva muito. No trato com os bens, seja simples e reto. Subir de degrau não é licença para consumismos de compensação. É convite para apropriar-se de menos, administrar melhor, depender mais de Deus. Faça planilha, corte o supérfluo, pague o que deve, negocie com verdade, peça orientação a quem tem experiência limpa. A clareza financeira liberta a mente para discernir. Cabeça cheia de contas não escuta sussurros do espírito. E Deus fala baixo, arrume esse cômodo. A paz entra por ele com facilidade. Quando a fadiga te visitar, abrace um rito de misericórdia consigo mesmo. Descanse sem culpa. O descanso também é obediência. Alimente-se com sobriedade. Caminhe 10 minutos ao sol. Leia 2 linhas de algo que eleve. Evite telas que te engolem. Você não é máquina, é templo. Templos têm ritmo. Respeite o seu. Quem respeita o próprio ritmo respeita melhor o ritmo de Deus e acerta o passo com o exército invisível que caminha ao seu lado. Por fim, lembre-se do sentido. Deus não te tira de um lugar para te exibir em outro. Tira para te usar mais, e usar no modo divino significa amar mais. O novo não é um trono, é uma mesa maior. Talvez você receba mais gente em casa, sirva mais pessoas no trabalho, ajude mais almas com suas orações e ofertas. Isso cansa? Cansa, mas é cansaço de missão que dorme diferente. E quando a pergunta valeu a pena vier, a resposta virá no rosto de quem respirou esperança por causa do seu sim. Santa Catarina chamaria esse momento de sinal suficiente. Não precisa de mais. Basta um rosto que sorri aliviado, e a alma entende que o lugar insuportável era ponte para esse encontro. Se em tudo isso você percebe um convite claro, faça agora um gesto pequeno que cele a decisão. Escreva num papel: eu escolho a vontade de Deus sobre o meu conforto. Coloque-o sob o crucifixo e reze uma Ave Maria pronunciando o nome da pessoa por quem você oferece este passo. Deus escuta nomes. E nomes dados com fé costuram histórias que você não imagina. Amanhã, ao acordar, repita o gesto com uma frase de entrega. Jesus, que eu suba o degrau de hoje com humildade. É assim, hoje, que a escada inteira se deixa subir. Um dia, quando o peso do aqui parecia maior do que suas forças, Santa Catarina entrou na capela quase sem palavras e apenas pousou a fronte na madeira fria do banco. Não pediu sinais grandes, não exigiu mapas, não negociou prazos, só disse: Jesus, se este lugar já cumpriu o seu papel, abre-me o coração para o lugar que te agrada. E ficou. No silêncio que seguiu, ela percebeu algo que não vinha do ruído das emoções, mas da nitidez que a fé dá aos passos. Deus não nos move por capricho, mas por misericórdia. Quando a grama de uma estação se torna áspera sob os pés, é porque novos campos precisam ser semeados, e o jardineiro do céu já preparou a terra. A nós, cabe dizer: eis-me aqui, e caminhar. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Por fora tudo parece igual, mas por dentro o chão está mudando de cor. Não lute contra a terra que amadureceu. Agradeça por tudo que floresceu, recolha as sementes que ainda dão fruto e, com reverência, entregue o resto ao vento do Espírito. Ele sabe onde pousar, quando voltar, a quem alimentar. E quando vier a lembrança de quem não entendeu sua partida, não alimente justificativas. Abençoe, guarde os nomes com carinho e peça que Deus lhes dê a medida certa de paz,
Subir de degrau não é escalada vaidosa, é obediência que aprende a amar diferente. Talvez o novo lhe peça silêncio onde antes se pedia discurso, serviço escondido onde antes se esperava palco, estudo paciente onde antes bastava intuição. Aceite o currículo de Deus, ele não reprova a forma, e a formação dele costuma incluir 3 matérias que não constam de boletins humanos: mansidão diante do imprevisto, fidelidade sem plateia e alegria no pouco. Mansidão para não quebrar portas quando o convite ainda não chegou. Fidelidade para continuar fazendo bem o que ninguém vê. Alegria para celebrar cada pequeno avanço como se fosse um grande degrau, porque aos olhos do céu, é. Santa Catarina costumava dizer que a alegria mansa é a assinatura de Deus em corações obedientes. Onde ela aparece, ainda que em sussurro, a rota está alinhada. No caminho, proteja 3 tesouros que o insuportável às vezes tenta roubar: a confiança, a esperança e a caridade. A confiança diz: Deus está comigo agora. A esperança diz: Deus me conduz adiante. A caridade diz: Deus quer alcançar outros através de mim. Se uma delas vacilar, as outras a sustentam, e se as 3 vacilarem, sente-se e reze devagar até que uma delas levante primeiro. Nenhuma guerra se ganha com pressa. A estratégia do céu é precisão paciente. Por isso, quando sentir que tudo em você clama por decisão imediata, respire e escreva: o que é fidelidade hoje? Responda com uma ação possível, pequena e obediente. Faça. A obediência no hoje é o degrau visível da escada invisível. Haverá quem peça que você explique sua mudança em detalhes que nem você possui. Sorria com verdade e diga: estou discernindo com Deus, reze por mim, guarde o resto. O segredo bem guardado amadurece sem contaminação, e quando a hora do anúncio chegar, as palavras virão com humildade e firmeza. 2 irmãs que caminham de mãos dadas quando a vontade de Deus já se instalou como casa por dentro. E porque toda travessia mexe com nossa memória, cuide dos 2 extremos do coração: a saudade e a imaginação. A saudade tenta fazer do passado um santuário intocável. A imaginação tenta fazer do futuro um filme perfeito. Nenhum nem outro. O passado é altar de gratidão, não museu. O futuro é campo de obediência, não vitrine. Louve por trás, sirva à frente, e no meio permaneça. Esse meio humilde, hoje, com o que tenho, no passo que posso, é o terreno onde Deus finca a estaca do novo. Santa Catarina aprendeu a amar esse chão de meio-dia. É nele que a graça trabalha como formiga, carregando pacientemente as migalhas da nossa fidelidade para construir um pão que, quando assa, alimenta muita gente. Você talvez não veja o forno agora, mas verá o perfume, e perfume santo não engana. Ele transforma a casa por dentro sem precisar mudar a decoração por fora. Se o medo de faltar insistir, responda com ordem e providência. Faça uma planilha, lixe despesas, corte supérfluos. Estabeleça degraus financeiros compatíveis com a mudança. A prudência não atrapalha a fé, ela protege das tentações da imprudência que vira escândalo. Deus não pede saltos cegos, pede passos de olhos abertos, iluminados pela confiança. Se o medo for de errar, lembre que Deus corrige com ternura quem erra tentando obedecer. Não trate o Senhor como fiscal implacável, Ele é Pai, e pais se alegram com filhos que aprendem caminhando. Se o medo for do que vão dizer, entregue sua reputação como quem entrega um casaco fora de estação. Senhor, aquece com a tua vontade aquilo que antes eu aquecia com aprovação. Aprovação é cobertor curto, a vontade de Deus é sol. No trato com as pessoas do lugar que você deixa, escolha a honra. Visite quem precisa ser visitado. Agradeça explicitamente, peça perdão sem rodeios. Devolva o que não é seu, deixe portas limpas. Portas limpas evitam correntes invisíveis no caminho novo. E quando encontrar, sem querer, uma palavra maldosa sobre você, não plante guerra onde Deus planta término. Silêncio e bênção são varredores fiéis. Passam e deixam o chão pronto para o próximo passo. E esse próximo passo muitas vezes não será
Um salto será talvez acordar 15 minutos mais cedo, estudar sem postar, servir sem ser visto, calar uma queixa, fazer uma ligação difícil, dizer um não, que faltava para se libertar de um vício elegante. Os degraus de Deus têm cara de cotidiano, e é disso que a santidade é feita, uma coleção de sim pequenos, repetidos com amor, até que a escada inteira apareça. Para selar a passagem, Santa Catarina gostava de ritos simples que educam o coração e revelam ao céu nossa decisão. Pegue um papel e escreva 2 colunas. Na primeira, louvores lixe o bem que viveu neste lugar, nomes, gestos, aprendizados. Na segunda, ofertas, escreva o incômodo que o move, medos, apegos, hábitos. Ponha as 2 colunas aos pés de um crucifixo e reze: Senhor, recebei meu louvor e minha oferta. Conduzi-me ao degrau onde a tua vontade se alegra. Permaneça 1 minuto em silêncio, depois, rasgue o papel da oferta como quem rompe com o que não cabe mais, e guarde no evangelho da gratidão, como quem sela a memória curada. Quando o coração desalinhar, releia o louvor, ele recorda que a história não é ruído, é providência, e providência tem trilha, ainda quando nossos ouvidos cansam. Agora, se o novo lhe pedir coragem para coisas práticas, mudar de trabalho, ajustar uma amizade, recomeçar um estudo, mudar a rotina espiritual, aplique a regra da precisão mansa, faça um plano de 7 passos, 1 por dia, e cumpra sem fanfarra. Por exemplo, dia 1, organizar documentos, dia 2, falar com a pessoa-chave, dia 3, colocar-se sob direção espiritual, dia 4, cortar um gasto supérfluo e transformar o valor em oferta. Dia 5, estudar 1 hora a habilidade necessária. Dia 6, visitar o Santíssimo e apresentar os passos. Dia 7, descansar em família e agradecer. Ao final, reinicie o ciclo com ajustes. Parecerá pouco, é o suficiente. O céu trabalha com fidelidades, não com explosões. Explosões fazem barulho e pouca casa. Fidelidades constroem paredes silenciosas que protegem estações inteiras. Talvez, ao final desta meditação, você sinta que o insuportável já não grita como ameaça, mas fala como guia. Isso é sinal de que o eixo mudou. Você não está fugindo do desconforto. Você está respondendo à vontade de Deus. Então levante-se hoje mesmo e faça o gesto que sela seu sim. Ligue para pedir perdão. Redija o e-mail honesto, entregue o currículo, matricule-se, peça direção, marque a missa, acenda a vela, feche a gaveta, devolva a chave, abençoe quem fica, e ao deitar, repita com Santa Catarina: Jesus, se és tu, chama-me, amanhã eu irei, durma. Os anjos vigiam, e quando amanhecer, o degrau estará à sua frente, não porque você o forçou, mas porque Deus o construiu sob seus pés. Oremos. Senhor Jesus, tu que moves as águas quando é hora de atravessar, recebe hoje o incômodo que me visita. Se é tentação, dissipa-o; se é chamado, confirma-o. Dá-me mansidão para esperar e coragem para obedecer. Cura minhas memórias para que eu não parta por orgulho nem fique por medo. Dá-me olhos para ver o próximo degrau e pés para subi-lo no compasso da tua vontade. Abençoa os que ficam e os que virão. Que minha passagem seja semente de paz, não de ruído. São Miguel Arcanjo, guarda as fronteiras deste novo caminho. Anjo da guarda, inspira os passos. Santa Catarina, ensina-me a fidelidade que agrada ao céu. Mãe Santíssima, cobre com teu manto as minhas decisões e faze da minha casa um lugar onde Deus descansa. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.